Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Bem-vindo a mais um podcast Pode Crente. Estamos aí hoje com o nosso amigo pastor Luiz Carlos, o qual estará ministrando a palavra de Deus, dando testemunho, deixando também o endereço, o telefone dele de contato, se você depois quiser falar com ele. Homem de Deus vai estar falando com você agora, se concentra. Eu não sei se você vai ver essa mensagem de manhã, de tarde ou de noite, mas faz o seguinte, irmão, compartilha, porque o que é de Deus tem que ser compartilhado. Com vocês, pastor Luiz Carlos. A paz seja convosco, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vossa vida em nome de Jesus Cristo. Como já foi me anunciado, eu sou o pastor Luiz Carlos, congrego na comunidade evangélica Avante por Jesus, em São João de Meriti, Rua das Vargas, número 20. Pastor presidente, pastor Eduardo Crispim, venho debaixo de bênção para ser bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixo para a meditação um texto muito conhecido que está no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vai à grande cidade de Nínive e anuncia ela, porque Nínive está para nascer subvertida, ou seja, destruída. O texto vai dizer que Deus, ele olhando lá do alto, ele viu Jonas e ortogou a Jonas uma palavra: vai e anuncia. Se essa cidade não se arrepender, vai ser destruída. O texto vai dizer que Jonas, ouvindo uma palavra, ao invés dele ir para Nínive, ele compra uma passagem e pega um navio e vai para Tarso. Eu já quero aqui abrir para você aqui, desde já lançar uma palavra. Todos aqueles que querem sair e ir para longe da presença do Senhor, o diabo sempre apresenta uma embarcação. Fique atento, porque nem para todo lugar que brota no seu coração para você ir, não provém de Deus. Mas vamos entender o porquê a fuga de Jonas. O porquê ele não quis apregoar em Nínive. Desde o princípio a Bíblia vai dizer que no livro de Gênesis capítulo 6, Deus olhando lá do alto viu todos os homens corrompidos. A Bíblia vai dizer que eles davam em casamento e se casavam. E Deus olhando lá do alto, ele ouviu Noé, homem justo perante a sua face. E diz: Noé, constrói uma arca, entra tu e toda a sua família, porque eu destruirei toda a humanidade. Eu me arrependo de ter criado a humanidade. Toda a humanidade é má e cruel. Mas Deus, ele viu em Noé. E quando ele olha para Noé, ele vê Noé um homem temente a Deus. E por causa de Noé, toda a sua família foi alcançada pela sua graça. E assim o fez. Veio o dilúvio. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a arca pousou em cima do monte Ararat. E começou assim a trajetória de crescimento, de expansão. Uma nova nação estava sendo formada através de Noé. O único que sobrou da sua família, um casal de cada espécie de animais. E a Bíblia vai dizer que Noé teve filhos. Um desses seus filhos era Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé gerou filhos. E dos seus filhos geraram netos para Noé. E um desses filhos de Cã vinha se chamar Cuxê. E de Cuxê gerou bisneto para Noé. E um desses netos chamava Nirodes. Nirodes foi um homem muito inteligente, rápido, caçador, arqueiro. Era um homem que tinha sabedoria. Nirodes era um homem que tinha o poder de alcançar a sua caça e trazer seus alimentos para a sua casa.
E de fato que essa aldeia o venerava. Nimrod começou a crescer e ter admiradores. A Bíblia vai dizer que ele chegou a ter ao seu lado muitos homens, a qual ele instruía entre caças, entre criações de cidades, e uma cidade dessas veio a ser construída por Nimrod, Nínive. E Nínive foi a cidade aonde existia Amitai. Guarde esse nome, Amitai e Jonas. Amitai no seu original quer dizer liberdade. Jonas quer dizer pomba. No meio da mensagem eu vou explicar o símbolo desses dois nomes. Guarda no teu coração. Amitai, liberdade. Jonas, significado pomba. E a Bíblia vai dizer que Nimrod colocou no seu coração ser Deus. Ele foi o responsável de unir o povo e tentar construir a Torre de Babel para alcançar o céu. A história diz assim. E nisso Deus pôs confusões em língua, para você ver a veracidade deste homem, que a soberba ela adentrou no seu coração. E quando tinha as lavouras e abundância de recolhimento dos cereais, Nimrod agora queria ser venerado como Deus, e dizendo para as nações, das aldeias, o povo, os moradores, que viessem oferecer sacrifício a ele, se consagrando como Deus Nimrod. E vai dizer a história que muitos dos lavradores não adotaram essa ideia e passou a ser alvo de perseguição. Nimrod, ele invadia as aldeias, matava as crianças, matava as mulheres, e os homens eles penduravam em poste, e na escuridão da noite ele molhava o corpo com os pinches, e eles serviam de luz para caminhar os caminhos. E numa dessas invasão, Jonas viu seu pai ser morto ao fio da espada. Seu pai era sacerdote. Viu sua mãe ser morta ao fio da espada. Mas antes de a aldeia ser alcançada por esses homens já conhecidos como Nínive, como os vikings, Jonas foi escondido pelo seu pai. E seu pai falou para Jonas, diz a história, não saia daí, aconteça o que acontecer. E no seu esconderijo, Jonas viu seu pai e sua mãe sendo mortos. E ele nasceu com isso no seu coração. Mas antes mesmo de Deus transformar a vida de Jonas, Deus precisava tratar com Jonas, tratar com seu coração, tratar com a sua vontade, porque diz a Bíblia, no livro de Eclesiastes, que os nossos pensamentos, capítulo 3, não são pensamentos de Deus, e nem a nossa vontade era a vontade de Deus. Tudo vinha para Jonas ser um sacerdote, mas Deus na momento estava precisando de um profeta. Mas antes de Deus usar o profeta, Deus precisava tratar com o profeta, e veio a ordem contra gosto de Jonas. E o que Jonas me faz? Quando ouve o chamado de Deus, pega uma passagem e vai para Nínive. Você já vai perceber uma coisa, que quando Jonas compra a passagem, já está fora da direção. E a primeira coisa que Jonas faz, quando entra dentro do navio, é para ir para o porão do navio. Preste bem atenção, que o homem sem a direção de Deus, fugindo do chamado de Deus, ele começa a descer. Mesmo o marinheiro daquela embarcação sem saber, diz já no texto bíblico, que veio uma grande tempestade no mar, uma tormenta no mar, a ponto dos marinheiros clamar ao seu Deus e oferecer sacrifício a seu Deus, jogando os seus bens ao mar, mas nada disso adiantou. Nada disso o mar acalmava. E eles começam a descer no porão do navio, procuram, e de repente encontra Jonas deitado no porão do navio.
E os marinheiros perguntam a Jonas: o que te faz aí, dormente? De que nação você é? A qual Deus você serve? Um homem que foge da presença de Deus perde até a identidade. Lembra de Sulamita? Sulamita só vendo Eliseu passar e ela decretava esta palavra: bem sei que ali vai o santo homem de Deus. Jonas agora desceu para o porão do navio e perdeu a sua identidade, a ponto de o seu próximo não conhecer ele como profeta. E ele teve que se identificar. Profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, não precisa mostrar a sua identidade dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista. A sua própria identificação, o seu brilho do Espírito Santo, identifica a pessoa que você é. Uma certa feita, na rodoviária, eu estava aguardando o meu horário para me embarcar. E de repente veio uma senhora e falou assim: moço, o senhor é crente, né? Eu falei: pela misericórdia, eu sou pastor. Ela falou assim: o brilho que está no Senhor me fez me identificar que tu és crente. Eu poderia pedir uma oração para mim e para minha família. E ali foi feita a oração. E ela embarcou para a glória de Deus e eu segui meu caminho. Então teu próximo identifica quem você é. Deus está falando com pessoas aqui que têm um chamado. E para a circunstância da vida, fugiu do chamado, mas Deus hoje está te chamando à responsabilidade. A Bíblia diz que Jonas respondeu os marinheiros: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que criou o céu e o mar. Pois isso vem porque, por causa de mim, me lança, tio. E os marinheiros ainda tiveram ainda misericórdia, lançando sorte, mas a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus 10, quando Deus chamou seus 12 ambições, ele fala: a casa que vou receberes, e lhe deram um copo d'água, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um profeta tem que ser abençoado. Mas aquele que Jonas entrou na vida dele, na embarcação, estava perdendo. O homem, quando está fora do chamado, fugindo da presença de Deus, ele só perde. Lembra do filho pródigo? Saiu da fazenda e perdeu tudo. E Deus nessa tarde está falando com você: até quando você vai fugir da presença? E você vê que após a descida de Jonas falou assim: me lança-te ao mar. Lança-te ao mar que ele vai se acalmar. E os marinheiros pegaram Jonas, e Jonas preparou e Deus preparou um grande peixe. O peixe engoliu a Jonas. No capítulo 2 você vai ver que Jonas considerou: das entranhas do peixe o inferno. E ele falou: do inferno, do ventre de peixe, clamei ao Senhor e ouviu meu clamor. E depois que ele clama, Deus lança ele aonde? Na praia, em direção aonde ele não queria ir, em Nínive. A Bíblia diz que Jonas andou 3 dias proclamando: Nínive vai ser subvertida, Nínive vai ser destruída. E a Bíblia vai dizer que o rei da época de Nínive escreveu um ditado: todos os moradores proclamam jejum, ninguém come pão, ninguém bebe água durante 3 dias, até os animais, ninguém come e ninguém bebe. E a Bíblia vai dizer que Deus o perdoou o pecado daquele povo, porque não sabia discernir um palmo além do seu nariz. Jonas estava embaixo de uma mobreira, descansando na sua sombra, e a Bíblia diz que Deus fez vir um sol e feriu a mobreira. E quando ela é ferida, ela morre. Jonas vai, se levanta
e fala: Senhor, até esta bobeira, se permitisse que morreste. E Deus fala: Jonas, tivesse misericórdia de uma bobeira que você não plantou, não arregou, não cuidou, e porque viste morrer, está sentindo dó por ela. Imagine eu, se não tivesse misericórdia de mais de 144 mil almas que não sabia discernir um palmo além do seu nariz. Meus amados, você vê que Jonas, fugindo do chamado, primeira descida, porão do navio, segunda descida, ventre de um peixe. Ou seja, a vida dele foi de mal a pior. Hoje Deus está falando: volta, meu filho, eu quero mudar a sua história, e no lugar da sua vergonha eu vos darei dupla honra. Amados irmãos, meus pais eram evangélicos, me levavam para a igreja, e aos 12 anos de idade, morando aqui no estado do Rio de Janeiro, de família mineira, em 1970 perdi meu avô, em 71 perdi minha avó, em 72 perdi minha mãe, em 74 meu pai morreu de paixão. 6 irmãos, 4 homens e 2 meninas. Vivemos espalhados. Um criava, outro criava, outro criava. Não tivemos mais aquele carinho que era para ter. E com o passar do tempo, pegamos nossas irmãs, acabamos de criar, todo mundo casou cedo para poder ter sua família. E no meio dessa trajetória, eu conheci pessoas. E essas pessoas me colocaram para me trabalhar no Cais do Porto. Conheci pessoas de morros, de favelas, e me envolvi. Nesse envolvimento, comecei a fazer pequenos assaltos. E nesses pequenos assaltos conheci homens de morros e fui servir o tráfico. E no meio desse tráfico saí para fazer um sequestro na Avenida Alvorada, fui preso. Eu e mais 4 pessoas. Estava ali no morro do Jorge Turco. E nessa prisão, fomos levados para o terreirão, apanhamos muitos, onde nós vemos na palavra, no Salmos 118, versículo 18, o Senhor me castigou severamente, mas não entregou a minha morte. Salmo 119, versículo 67, diz assim: antes de conhecer a tua lei, eu andava errado, agora conheço a tua palavra. E naquele momento que estava apanhando, eu ouvi uma voz falar no meu coração: só tem um jeito, clama, clama. E eu lembrei de quando eu ia para a igreja, com 12 anos de idade, o pastor falava em mistério. Quando eu chegava em casa, eu botava meus irmãos sentados e falava em mistério. A minha avó chegou e falou: pastor, esse menino fica te imitando, até a língua que o senhor fala e fala em casa. E o pastor falou para ela: olha, não impeça ele de fazer isso, porque um dia ele vai ser um pastor. Irmãos, naquele momento que os policiais chegaram e falavam: vão matar ele, porque cobra não se fere, cobra se mata. E eu falei: Senhor, se é a hora que eu vou morrer, prepara minha alma, leva ela para o céu, para que o diabo não leve ela para o inferno. Amados irmãos, foi uma coisa sobrenatural. Naquele momento Deus abriu minha visão. Eu vi o meu corpo e dos companheiros que estavam comigo amarrado em estado de decomposição. Mas de repente eu vi o rádio da polícia, ainda era veraneio, preto e branco, dizendo assim: Cepol, Cepol. O delegado serrano da época, 16ª DP, Barra da Tijuca, falando: olha, traga os presos, porque a viatura foi fotografada e viram ele entrando dentro da caçapa. Se vocês matarem ele, vocês vão segurar o processo de homicídio desses corpos. Aí eles
policial ainda bateram mais um pouco em nós e falaram assim: vocês iam amanhecer morto e fedendo. Era uma sorte. Sorte não. Foi Deus que nos livrou. Porque o decreto de Satanás já era: morreu, acabou, agora eu mato ele. Mato eles. Mas no céu já estava decretado o livramento. Deus hoje tem livramento para você. Fui levado para a 16ª DP, Barra da Tijuca. E ali fomos, passado o tempo, fomos para o fórum. A sentença era sequestro, 126, que é 126, que é resistência à prisão, mão armada, pode de arma ilegal. Resistência à prisão. Foram 75 anos que ganhamos ali. Fomos transferidos para Polinter, para Samoá, estava superlotado a delegacia na Polinter. Mas de repente veio uma equipe de oração lá dentro, do pastor Marco Pereira, da Assembleia de Deus, dos últimos dias, em Éden, São João de Meriti, zona norte do Rio de Janeiro. E Elane Martins cantava assim: mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a minha história. Eu ali dentro chorando, no canto da parede, porque chorar na cadeia é vacilação. Fomos transferidos para Água Santa. E chegando na Água Santa, cheguei no período de rebelião, aonde naquela mesma noite haveria uma rebelião, irmãos, aonde jogaram em 1993 para 94, jogaram uma bomba incendiária. Passou no Fantástico que foram 150, 180 mortos, mas foram mais de 300 homens mortos naquela época. Irmãos, quando eu cheguei naquela cela, os companheiros falaram assim: olha, os cadeados vão ser quebrados, eles vão invadir a cela dando facada, segura tua faca aí, PQD. O vulgo era PQD. Eu falei para eles: não, eu não vou, porque dentro de mim já aceitei a Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, invadiram aquela cela, as celas dos companheiros do outro lado, e de repente o alarme soou, entrou a bope, a corda, jogaram uma bomba incendiária, irmão. Muitas pessoas, as suas peles saíam do seu corpo, descolava do seu corpo, mas naquele lugar Deus me deu livramento, para se cumprir a palavra do livro de Salmos 91, versículo 10 e 11, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegarás à tua tenda, porque o Senhor dará ordem a teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os seus caminhos. Em Salmo 91, verso 1, vai dizer assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Depois daquela fuga, fomos transferidos para um presídio chamado Vicente Piragibe. E chegando lá, irmão, Deus, na primeira noite, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, a primeira liberdade que eu tive foi espiritual. Isso Deus está fazendo nessa tarde, através desse testemunho. Eu acordei como uma pessoa normal, se levanta e sai para fazer a sua necessidade. Mas só que quando eu me levantei, alguma coisa me despertou, olhei para trás, lá estava meu corpo, eu não entendi. Eu de pé e vendo meu corpo deitado. E de repente eu falei: eu morri. Eu morri porque eu estava me vendo deitado, ao mesmo tempo eu estava de pé. É isso que Jesus está falando: você quer tirar do sono da indolência e te colocar de pé espiritual. É como Ezequiel capítulo 37. O exército estava de pé depois da palavra profética, mas faltava profetizar nele o Espírito de Deus, para se tornar um guerreiro, a qual hoje eu sou um guerreiro da luz. Antes fui guerreiro do tráfico, antes fui guerreiro do assalto, antes fui guerreiro da proteção. Hoje eu sou guerreiro de Cristo, salvando almas da verdade. E ali, irmãos, eu vi o anjo do Senhor. Ele: você não morreu, você vai ver a glória. E ele me pegou, irmão, saí pelo aquele teto, pela laje, e voava numa velocidade. Ele me pousou em cima das nuvens, branquinha. E quando eu pousei em cima das nuvens, eu já não era dessa cor milenar, ou seja, negro. Eu estava com a túnica branca, meu corpo era prateado. E eu vi um homem em cima das nuvens, flutuando com a túnica toda branca.
Eu não conseguia ver seus pés nem seu rosto. Mas cada vez que ele se aproximava para mim, meu corpo era toda alegria. E ele não me chamou pelo meu vulgo PQD, mas me chamou pelo meu nome. Como ele chamou a Jeremias no capítulo 1, versículo 6. Falou: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, te chamei pelo teu nome. E te darei as nações como profeta, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Deus está te chamando hoje para uma nova visão. Deus está te chamando para uma batalha, porque essa batalha que nós vivemos aqui na terra não é nossa, é de Deus. E as batalhas espirituais para a salvação de tua alma e das almas da tua família, está em Atos Apóstolos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, diz Paulo e Silas, será salvo em tua casa. É isso que Deus quer fazer. Deus está te chamando para a salvação da tua família, para a salvação da sua alma, para a salvação de muitas nações. E quando ele se aproximava de mim, ele me chamou pelo meu nome, falou: Luiz. Eu falei: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus que te chamo pelo teu nome. A partir de hoje é necessário que tu siga nessa direção. Eu falei: deixa-me ir contigo. Ele falou assim: não, ainda é chegar a tua hora. Vai e faça tudo aquilo que eu te mandar. Irmãos, hoje eu faço parte de missões internacionais e nacionais. Fui consagrado a pastor há 5 anos atrás pelo Ministério Família de Deus, Assembleia de Deus, Ministério Família de Deus do Campo de São Cristóvão, pastor presidente Sidney Galós. E hoje eu faço parte da comunidade evangélica Avante por Jesus. Pastor Eduardo abraçou a minha causa. Ele me dá total liberdade para fazer essa obra de missões. Temos trabalho glorioso em São João de Meriti. Ali que é levar alimento aos pobres, vestes aos necessitados, e a palavra, que é primordial. Temos culto às quinta-feiras, culto de libertação, culto da vitória. Ali tem sido uma bênção a partir das 19 horas às 21 horas, Rua das Civagas, número 20. Vai lá, faz uma visita, porque Deus tem uma bênção para você lá. Meu telefone de contato é 22 99 248 2685. Se você gostou dessa palavra, sentiu testificada por Deus, nos chama lá que nós vamos dar o testemunho. E no Vicente Piragipe, para encerrar aqui, Deus me levou ali no ano de 1995. Lá eu encontrei o irmão Alex, que hoje é empresário na Flórida, Estados Unidos. Pastor Luiz Antônio, que hoje também estava lá, que hoje está em Portugal. Pastor Reginaldo, que tem uma Assembleia de Deus ali em Nova Iguaçu. Homens lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro dentro do sistema penitenciário e batizados com o Espírito Santo. Mas quando chegamos lá, irmãos, o diretor se afeiçoou a nós, porque evangelizamos. E Deus usou hoje, né? O evangelista Alex, que está nos Estados Unidos, falou assim: olha, Deus te trouxe para cá, não foi para jogar bola, nem tomar banho de sol, foi para evangelizar. Eu falei assim: amém. Coloquei minha roupa, chorei e fomos evangelizar. O diretor do presídio, vendo que estava expandindo a obra do Senhor, porque Jesus nos chamou para isso. João 14, ele falou: não turbe o vosso coração, creis em Deus, também creis em mim, que na casa do meu pai é muita morada. Vou para o Pai, porque preparar o lugar, porque na casa do meu pai é muita morada. Eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, porque se eu não for, o Consolador não vem. Estava falando do Espírito Santo. Ele tinha feito uma promessa, ficar em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. Ele está falando da pessoa do Espírito Santo, a qual após a sua morte e ressurreição, ao terceiro dia, ele reúne os discípulos se reúnem na cidade de Jerusalém. Atos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, foram todos batizados, e a igreja
se expandiu. Ou seja, exceção, descida e expansão. E toda igreja que cresce, ela é perseguida. Na expansão da igreja, a igreja foi perseguida. E é perseguida até nos dias de hoje. Mas aquele que é todo poderoso, ele fez uma promessa a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chamou Pedro, um pequeno fragmento. Nós somos pequenos, mas maior é que está conosco do que está no mundo. E o convívio lá, irmãos, se revoltaram. Naquela época estava a escadinha, José Cadorei Ensina, Gregório Gordo. E eles falaram: vamos quebrar o crente no pau, porque vai tirar nós do nosso convívio. O diretor tinha nos dado uma cela, irmãos, aonde os homens já estavam lá, bem incomodados. E aquilo ali incomodou o inferno, incomodou eles, falando que ia quebrar os crentes no pau. Eram 12 homens. E entramos para aquela cela que o diretor desvaziou e botou eles. E a palavra foi essa, como o gigante Golias: amanhã vamos quebrar você no pau. Entramos dentro da cela que o diretor nos deu. Tiramos aquelas revistas de mulheres peladas, nuas, e consagramos o Senhor. Naquela noite, irmãos, foram 8 batizados com o Espírito Santo. Dentre eles, pastor Luiz Antônio, evangelista Alex renovado, pastor Reginaldo hoje, batizado com o Espírito Santo, Mancebo, que é uma bênção na mão do Senhor, batizado com o Espírito Santo. Quando chegou de manhã, ninguém saiu da cela. Ficamos embaixo da promessa. O agente penitenciário abriu a cela, irmãos. E quando ele abriu a cela, aquele que nos afrontou entrou. Me lembra ainda, irmãos. Ele entrou de bermuda vermelha com um pedaço de pau. Dentro do sistema é conhecido como moca. Quando ele levantou para acertar o primeiro, o anjo meteu a espada, ela quebrou-se no alto. E ele caiu desacordado, sem ninguém tocar a mão. Entrou o segundo, foi caindo, efeito dominó. Entrou o terceiro, foi caindo. Entrou o quarto, foi caindo. Entrou o quinto, foi caindo. Entrou o sexto, foi caindo. Entrou o 10º, foi caindo. Aquele montão de homem caindo sem ninguém encostar a mão, porque o Senhor falou naquela noite que Ele estaria colocando um anjo à direita ou à esquerda desta porta. Porque todos aqueles que entrarem com o segundo pensamento cairiam o fio da espada, não para a morte, mas para a vida. E nós vimos a glória do Senhor, que a promessa está sobre a nossa vida, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas não seremos atingido. Irmão, todos caíram endemoniados. Alguém gritou: não entra mais ninguém na cela dos crentes, está acontecendo uma coisa sinistra lá dentro. Coisa sinistra não, irmão. Era o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. O irmão Alex falou, perguntou assim: o que vamos fazer? Mete a mão nele, que o Senhor está levantando mais um exército. Irmãos, de 13 almas passou a ser 76 almas para a glória do nome do Senhor, no sistema penitenciário Vicente Piragibe, aqui em Bangu. Hoje temos a igreja lá dentro, para a glória do nome do Senhor. Para quem foi falado que não ia chegar a lugar nenhum, Deus me levou, irmãos, primeiramente, um lugar chamado Campo Grande, conheci João Batista, que também estava no sistema penitenciário, meu pai na fé. Fui para a casa dele, fiquei lá um tempo, depois fui para o centro de recuperação do Magaça, o pastor Sebastião Mário Filho me acolheu, e de lá Deus me levou para Cabo Frio, pastor Márcio, e de lá Deus começou o ministério. Deus lá curou uma mulher com tireoides, quando eu fui levado para orar ela, e aquele empresário falou: você não pode mais sair daqui. Me deu uma chave da casa, toda mobiliada, com 3 quartos, toda mobiliada, uma cesta básica por mês, um salário de R$2.000 mensal. Me deu a chave de um carro para me poder fazer a obra. Mas a palavra que eu ouvi na minha vida foi essa: não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser mendigo, Deus me deu uma casa. Vai andar a pé, Deus me deu um carro. Não vai chegar a lugar nenhum. Estou com meu passaporte tirado, estou indo para os Estados Unidos das Américas, Orlando, Flórida. E fora as missões internacionais que Deus tem colocado graça em mim, eu estou sendo convidado para fazer. Então você, meus amados irmãos, que ouviu essa palavra, esse testemunho, se quiserem que eu visito a vossa congregação, a vossa igreja, meu contato é 22, prefixo de Cabo Frio, 99
248-2685. Que Deus abençoe a todos. E se tiver alguém que está pensando em se afastar por causa das provações, irmão, não faça isso. Porque Salmo 37:25, o Senhor, Ele nos deixou a palavra através de Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem sem descendência mendigar o pão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. O meu agradecimento ao idealizador desta obra, que é o pastor Robson. Muito obrigado, pastor Robson, pelo seu ministério, pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, te enriqueça, te prospere, porque tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, você tem feito esta grande obra missionária de acolher, distribuir, agasalhar e de alimentar, e de levar a palavra para os pobres necessitados e ajudar os órfãos e a viúva. Muito obrigado por sua vida, por Deus colocar você na minha vida, pastor Robson. Um ósculo santo, um abraço, Shalom, Adonai, Shabbat Shalom. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Graças a Deus, né, irmão? Saiu a palavra aí de Deus, vindo do trono, né? Junto com um testemunho maravilhoso do nosso pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz Carlos, porta tá aberta aí, sempre que precisar, porta tá aberta aí, né? Homem de Deus, homem que faz trabalho missionário, né? Pronto para ajudar. Então, mais uma vez aí, pastor, telefone de contato. A pessoa quer falar contigo lá, como é que faz? 2299-248-2685. Estarei aberto a qualquer ligação. E o Pix? E o Pix? O Pix é 22-981-73-7668. Luiz Carlos, Domingo de Assunção. Amém, irmão? 22-981-73-7668. Luiz Carlos, Domingo de Assunção. Ajude a obra missionária. Deus é convosco. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Paz!